Olá pessoal, eu sou a Bruna Ribeiro, maquiadora. Estou aqui para apresentar mais um programa Ser Mulher, junto com a Jana. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a nossa convidada é a minha cliente e amiga, já que eu gosto muito dela, Aline Barroso, que é advogada e também recente mamãe de segunda viagem. É verdade, é verdade. Ela vai contar um pouquinho pra gente aí de como que é essa vida dela, como que tá a rotina com o novo neném, enfim, vamos tirar várias dúvidas aqui com ela. Pode começar, Jana, o que você quer conhecer da nossa Aline aqui? Nossa, essa é uma profissão, primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda, Aline. Obrigada, eu que agradeço. agradeço. Que você vai ter aí muito conteúdo, muita valia para o nosso programa, né, que é Ser Mulher. Então me diz, como você escolheu essa profissão sendo mulher? Porque a gente sabe que é uma profissão, né, que hoje nem tanto, mas é uma profissão mais olhada para homem. Como você decidiu ser advogada? Conta pra gente, Aline. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu fiquei super feliz na hora que eu recebi e amo o tema, amo poder falar um pouco sobre a profissão e ter esse link com relação à nossa ser feminina. Isso. Né? Porque é uma profissão, como você disse, é muito masculina. Exige uma força, existe um comportamento, mas que realmente hoje tem mudado bastante essa figura. Sim. Tá? Hoje o tribunal, por exemplo, o Tribunal do Trabalho, é formado, a sua grande maioria, de mulheres juízas. Olha, então nós temos muitas mulheres no poder, tomando decisões, e eu vejo que tem sido muito proveitoso essa sensibilidade feminina no poder judiciário, tanto na parte da advocacia, da parte de condução do poder judiciário, na própria serventia, né, que é o atendimento de balcão, enfim, a gente tem visto que as mulheres têm feito diferença nesse poder judiciário de forma positiva. Legal. E como eu escolhi essa profissão, na verdade eu brinco que ela me escolheu. Eu não escolhi a profissão. Eu já venho de uma família que tem vários advogados, meu pai é advogado, então eu lido com direito desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar com meu pai. O interessante é que eu sempre brinco, tinha tudo para eu não querer ser advogada, porque eu já conhecia os bastidores. Então, quando a gente conhece o bastidor da profissão, é mais provável que a gente desista do que a gente continue. Isso. Mas realmente é uma profissão que me encantou profundamente. Eu amo o direito, eu amo a advocacia. Então, eu acabei optando em permanecer o legado da família, dar seguimento na advocacia. Estava atuando em Minas Gerais, onde tinha um escritório. E com o casamento eu acabei vindo para São Paulo e depois para Indaiatuba. Atuei um tempo na capital e agora buscando, acho que a maioria das pessoas que vêm da capital para cá buscando qualidade. Você não é de Indaiatuba? Não, eu sou mineira. Que não é de Indaiatuba. Adoro os mineiros. E pão de queijo. Adoro. E café. Mais ainda. É uma delícia. Legal. Seja bem-vinda à nossa cidade. Obrigada. Eu tenho sido muito abraçada pela cidade. Eu tenho amado estar vivendo aqui, embora eu já tenha 7 anos que eu estou na cidade, mas é uma cidade que realmente ela recebe a todos com muito carinho, né? Que legal. E aí minhas filhas agora são daqui, porque eu não quero... lá em Minas a gente tem um ditado, onde se enterra o umbigo é onde a gente vai morar. Então, para não correr o risco de sair de Indaiatuba, eu enterrei o umbigo das minhas filhas aqui em Indaiatuba. Olha só. Legal, bacana. E quanto tempo, vou mudar só um pouquinho, gente, quanto tempo você já tá nessa advocacia, tudo, quanto tempo? Desde os 15 anos, então você já ingressou, em nenhum momento você decidiu mudar de ideia? Olha, eu vivo a advocacia 24 horas por dia, mas quando me formei aos 22 anos, realmente eu me tornei profissional mesmo do direito. Antes a gente fazia a parte interna do escritório, auxiliava nos atendimentos, enfim, mas realmente trabalhar eu falo que não tem descanso, não tem um tempo para realmente é o tempo todo você vivendo a advocacia, porque a gente vive num mundo de injustiça. Então é impossível você viver É verdade. e fechar os olhos para aquilo que está sendo injusto. Então a gente trabalha 24 horas, mesmo quando não estamos trabalhando, a gente vive. Imagino que sim. E é uma profissão lindíssima e muito árdua também.
A gente sofre muito com a dor do outro, com a tentativa de resolver o problema do outro, e a gente sabe que muitas vezes não está nos nossos alcances. Às vezes a gente depende de um juiz para uma decisão que vai levar um tempo, e tudo isso deixa o nosso coração tão apertadinho, para que não está na nossa mão resolver logo tudo de imediato, né? E o coração da gente fica tão apertado quanto o do cliente. Tem que ter uma maturidade para conseguir separar, né? E ir para casa e deixar aquilo de fora. Eu costumo brincar, e eu não sei se eu vou usar o termo brincar, mas eu costumo dizer que o bom advogado é aquele que não separa. É mesmo? É. Eu deito na minha cama e revejo quase todos os... Hoje nós temos um número de processos elevadíssimos, né? Então eu deito na cama e penso em cada família que me buscou, em cada profissional, aquela mãe que está precisando da pensão, muitas vezes um menino doente, enfim. Então é difícil ter esse desligamento. O que acontece muitas vezes é a gente conseguir separar o emocional do profissional. Porque o emocional eu preciso que ele muitas vezes fique de fora para que eu possa atuar de forma assertiva, para não fazer besteira. Assim como um médico de emergência e urgência. Se ele chega lá e ele está tomado da emoção, muitas vezes ele pode não fazer o que é correto. Então a profissão, com o tempo a gente começa a aprender a ter a emoção no momento certo. Não no momento de tomada de decisões importantes. Porque eu falo assim, a gente trabalha num aspecto muito forte. Porque o médico tá lidando com a vida. O resto, a gente cuida. Às vezes a pessoa passa a vida inteira cuidando de um patrimônio para ter aquele patrimônio, ou muitas vezes o direito de ir e vir, né? No caso de prisões, enfim. E a gente cuida justamente para garantir que fora a vida, que essa tá na questão dos médicos, todo o resto a gente cuida. A gente garante e zela que aquilo vai te dar a liberdade e o direito para você exercer com liberdade. Né? Então é difícil ter essa separação. E eu costumo dizer também que é comum, por exemplo, eu estou em festa de aniversário, eu estou num clube, eu estou num evento e as pessoas me perguntarem sobre direito. Eu sou advogada, já se prepara que tem pergunta. Já vem. Doutora! E eu falo, não me faça essa pergunta porque a noite inteira nós vamos falar de direito, porque é o que eu gosto de falar, é o que eu sei fazer muito bem, então é o que eu gosto de fazer. Então eu falo, pergunte, fique à vontade, eu gosto muito de falar sobre isso. E as pessoas têm essa questão, né? Eu vou aproveitar, já vou fazer uma pergunta. E é sempre um prazer a gente poder tirar essas dúvidas. Eu acho que o nosso primeiro encontro foi assim também, né? A hora que eu perguntei com que você trabalha, ela é advogada. Deixa eu te perguntar. Mas é maravilhoso, porque daí a gente tem até o ponto para se tornar amiga. Não é? Porque tem alguma coisa em comum. Eu tenho algum problema. Sempre alguém tem algum problema. Todo mundo é lei, gente. Todo mundo tem. Sempre há algum problema. E com isso, a gente acaba tendo diálogos para essas resolutivas. Então é muito gostoso também a profissão nesse sentido. Não, a gente se torna depois padrinho de casamento. Separação depois, quando volta, chama a gente para ser padrinho. São coisas que acontecem quase que no cotidiano da nossa vida. Nossa, a gente ia ter conteúdo pra ficar aqui a semana falando. Teria. A advocacia tem algumas particularidades assim que me encantam, mas que também tem muita coisa engraçada. Tem muita coisa legal. Outro dia a gente vai nos entrelinhas. Bom, gente, a Aline já é mãe, né? E agora ela acabou de ganhar uma nova neném, tá com 2 meses, né? Isso, 2 mesinhos. A Júlia. 2 meses, a Júlia. Mulher, né? Mulher. Ser mulher total, representa o nosso programa. Conta pra gente do que você falou, eu percebi que você é uma advogada extremamente dedicada. Sim. E como tá sendo com essa extrema dedicação, perfeccionismo que você tem, que já deixou muito claro, Sim. e ser mãe também nesse meio. Como você tá fazendo isso? Conta. Então, a verdade é o que eu sempre digo. A gente não dá conta de tudo. Então, na minha primeira... Eu sou mãe de 2, né? Tenho uma de 4 anos e agora a Julinha de 2 meses, a Maria Clara de 4 aninhos. Então, a gente tá falando de 2 crianças que demandam muito da mãe. Tempo, cuidado, atenção, né? Enfim, demanda bastante. E na minha primeira filha... Gente, eu não fazia ideia do que era ser mãe. Obviamente, eu achei como toda boa mulher. A gente não sabe. Quando a gente estuda bastante sobre o tema, a gente fica achando que é igual do livro. Só que eu não tive tempo. Não é muito fácil. Isso, só que eu não tive tempo de ler por causa da advocacia, tomando muito da minha vida. Enfim, eu não tive tempo de ficar lendo sobre os assuntos. Mesmo gestante, você continuou trabalhando? Trabalhando até o último dia. Aí...
várias amigas sábias, mulheres sábias falavam comigo assim, Aline, a coisa não é bem assim, você vai ver que depois que nasce, a situação muda. Mas aí a gente acredita naquelas crenças, a criança vai entrar no ritmo da família, enfim, até que a criança chega. E aí eu descobri que não era bem do jeito que eu achava que era. Então, hoje com a Júlia, na minha segunda gestação, eu me preocupei mais de ter uma rede de apoio. Isso foi algo que eu já previ, porque foi uma gestação programada. Então, a gente tem uma equipe maior no escritório para que possa dar suporte na parte profissional. Muito embora eu tentei sair de licença maternidade e a minha ideia era ficar os 4 meses, mas eu já retomei, acho que também pelo zelo, pelo cuidado. Sim. Mas da Maria Clara eu levei o computador para o hospital. Gente, Pra nunca mais, não indico, não façam eu não isso. tinha ouvido ainda. Fora que fugi do hospital pra peticionar. Maternidade, Tava lá dentro. Tinha acabado de ganhar meu bebê e aí tinha saído uma sentença que eu precisava conversar com a juíza. E eu saí do hospital, ninguém perguntou nada, saí linda, voltei maravilhosa. Isso é ser mulher, gente. Porque a verdade, a essência nossa enquanto mulher é que nós damos conta. Se tiver que fazer, nós vamos fazer. Vai. A questão é quanto isso vai nos custar no futuro. Aí que é o problema, que é onde está a nossa dor. Mas se tiver que fazer, eu acho que nós fomos criadas com um nível de resiliência fora do normal. É verdade. De conseguir ultrapassar todas as barreiras. E nada mais quando se torna mãe, isso se aflora muito mais. Reforçar muito mais. É aí que a gente vira realmente uma leoa, a gente consegue aumentar a nossa capacidade de resolver coisas durante o dia. Até o dia aumenta as horas, a impressão que tem é essa, né? Porque a gente pergunta o que a gente fazia antes de ser mãe com o nosso tempo. É verdade. E depois que vira mãe. Eu tô pensando em ser mãe, gente, aos 37 anos. Delícia. E o que você acabou de falar é isso, né? Eu tava falando, não, vai ser do meu jeito, esse negócio de dormir aí, meu sobrinho dorme muito cedo. Eu falo, gente, imagina. E aí você me falou uma coisa, cada vez que eu escuto uma, eu falo, opa. E o mais interessante de você ter isso já como uma realidade, antes mesmo de ter o primeiro filho, é que você vai lidar com isso de uma forma mais natural. Porque eu brinco que eu entrei nessa piscina gelada sem ninguém me contar que era gelada. Eu fui com 30 a primeira vez e agora com 35, né? Gente, eu fui legal, 19. legal. Tive um susto. Ai, Bru, tá ótimo, porque hoje eu vejo as pessoas que tiveram filho mais jovens e é legal também, missão cumprida, né? Sim. E aí cada uma tem um ônus e um bônus da sua própria Sim. idade. Eu falo que se eu tivesse um filho um pouco mais jovem, talvez eu não teria a paciência que eu tenho hoje. Em compensação, eu não tenho a disposição que eu teria com 19. Tem os prós e os contras. Em todas De as situações. Mas com relação à idade, porque ser mãe é maravilhoso, a gente indica. Eu queria perguntar pra você o que te motiva no seu dia a dia, assim, né, a ter toda esse engajamento, essa força, essa determinação. Olha, por um tempo eu fiz uma autoanálise sobre esse assunto. O que me motiva? Porque na verdade o que é o revés da depressão é justamente você saber qual é a sua missão de vida. O que você veio fazer aqui? Né? Então é isso que nos faz buscar o acordar no dia a dia. E se o seu acordar no dia a dia não tiver algo que você produza para alguém, seja um filho, um amigo, o marido, a esposa, enfim, a gente vai se decadenciando numa tristeza severa. Então, o que hoje me motiva e sempre me motivou, embora eu tenha os filhos que me motivam, a família que me motiva, no direito não tem nada mais gratificante do que você chegar para um cliente e ele falar assim, muito obrigado, você salvou a minha vida muitas vezes, ou se não fosse você, a gente recebe cartas, fim de ano principalmente, com relação à atuação durante o ano, e quando essas cartas chegam, a gente sabe da sinceridade que elas têm ali, não só no cenário jurídico, mas no cenário de parceria. Eu costumo dizer que, na verdade, o meu cliente me busca 10% para saber do direito dele. 90% ele vai para que ele possa ser entendido, para que ele possa ser orientado e muitas vezes para tomar um café. Ser escutado, né? Ser escutado. Ser escutado. Aí tem a parte da psicóloga também, não tem?
A gente seríamos muito ousados de falarmos que nós teríamos a questão de psicologia, porque não, a gente não estuda a psicologia do cliente para esse nível de cuidado, de cura, de atendimento. Mas todo mundo que fala, a gente conversa, explica qual que é a situação, os próprios psicólogos falam que a gente tem uma linha de atuação muito envolvida com a área da psicologia, porque é ser humano, né? Você tem que manter o controle do paciente, trazer ele para a realidade, para a razão, né? Mas não fazemos nenhum tipo de atuação direta nesse sentido. Mas muitos dos próprios clientes falam muito com a gente, nossa. Aí acaba o caso, a pessoa fala, doutor, eu vou vir aqui só para tomar um café com você. É muito comum. Inclusive, a gente já teve situações de separação, a gente estava trabalhando em processo de separação, eu sou a primeira a falar, gente, não separa, dá trabalho, vamos sentar, ficar mais um pouco juntos e tudo. Porque em algumas situações a gente vê que não é caso de separação. Existem casos que chegam pra gente, a gente sabe que é separação. Porque normalmente no processo de separação, quem vem decidido é a mulher. É mesmo? É, a maioria das vezes, a maioria das vezes a decisão definitiva, que a pessoa fala assim, não, realmente é hora de finalizar, vem da mulher. Óbvio que também vem de homens, mas a maioria que a gente vê, a mulher, ela é mais decidida nesse sentido. Por quê? Porque ela já tentou de um tudo. A mulher é difícil ela abandonar o casamento de repente, assim, eu vou largar minha família. É muito difícil. Óbvio, excetuadas as exceções. Mas o comum que a gente vê no dia a dia é isso. Então, às vezes a gente chega no escritório e vai começar a conversar, as reclamações é a mesma do meu casamento, do casamento do outro. E você vê que é só uma questão de ajuste. E aí a gente fala, olha, vocês não acham que talvez é um caso de uma terapia de casal, ou mesmo, não sei, eu tenho uma fé muito forte, então às vezes buscar dentro da sua fé uma orientação relacionada a esse casamento, e muitas vezes é isso que se resolve, né? Às vezes é uma mulher que... Já aconteceu, doutora? Já, várias vezes. Olha só, gente, várias vezes. E a gente tem esse feeling de perceber que às vezes a mulher ou o homem estão decididos, mas ainda não é certo. Porque a separação é traumática. Ela dói, ela toda ruptura. E a gente está falando de um relacionamento muito íntimo. Então, toda ruptura de um relacionamento, ele é dolorido. E ele exige um tempo para que ele possa ser restabelecido internamente. Então, você vai ver, um dos pontos que a gente vê se realmente o amor já se esvaiu, já acabou, a gente fala assim, como vai ser quando você vê o seu cônjuge como a outra pessoa? Aí tocou no ponto fraco. Porque aí a pessoa vai falar assim, vai doer, mas não quero isso mais pra mim, já entendi. Ou não consigo ver essa pessoa com outro relacionamento. Então, se essa é a realidade, muitas vezes ainda existe o amor que pode ser restabelecido. Verdade. Então, hoje a advocacia, ela precisa ser, hoje um termo muito banal sendo usado, que é humanizado, né? Tudo é humanizado. Sim. Mas a gente precisa ter uma advocacia humanizada. Sim, faz todo sentido. São pessoas, né? São pessoas. Então, e antigamente, quando eu comecei a advocacia, porque eu já tenho aí 15 anos na lida, já tem bastante tempo, mas a gente percebia que havia um distanciamento. Eu não sei se vocês tiveram contato com os advogados há 10, 15 anos atrás, era alguém intocável. Você via e falava assim, nossa, que pessoa intocável, uma pessoa que era extremamente fora do seu contexto de vida. Hoje não. Hoje o advogado, ele é mais acessível e ele precisa ser mais acessível. Então, às vezes a pessoa começa a chorar no escritório, que é muito comum, quase sempre. E neste momento é a hora que eu falo, olha, eu também tenho esse problema. Eu também sofro com isso. Ou já passei, exatamente. Né? Porque as pessoas precisam entender que por detrás de um advogado ou de uma advogada existe um ser humano. E isso faz hoje a diferença do atendimento. Sempre é bom que você é, como pessoa, as questões da justiça, né? Da ação ali, qual a melhor forma de lidar com isso. Exatamente, né? exatamente. E entender os dois lados ainda, né? Deve ser uma coisa mais... Pra você pegar um processo, eu creio que você tem que entender os dois lados, né? Não tem jeito, tem que pegar... Eu defendo aquele que eu vejo que tem essa necessidade de defesa. A ideia da justiça é você transformar o desigual em igual. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos ao tema mulher. A gente até tinha conversado sobre a questão do feminicídio, né? Sim. E aí eu vejo muitos homens falando assim, mas é homicídio, matar alguém tá lá na lei. Por que então nós vamos colocar essa categoria para a mulher? Porque a mulher ela ainda
com raras exceções, ela ainda é a parte mais frágil desse relacionamento. Sim. Com isso, a lei precisa ver essa desigualdade e falar assim, peraí, eu preciso pegar essa pessoa que está nesse patamar e jogar essa pessoa que está desigual em pé de igualdade, que é o que a gente fala de paridade de armas. Se a pessoa é mais forte, então eu jogo uma lei mais dura para aquele que é mais forte. Se ela é mais fraca, eu protejo essa parte que é mais fraca. Como é o caso, por exemplo, questões de crianças. Qualquer questão envolvendo crianças, idosos ou mesmo o trabalhador, porque o trabalhador ele tem esse viés de ser uma parte mais fragilizada. Então, por exemplo, na Justiça do Trabalho, que é uma área que eu atuo de forma muito frequente, o empresário fala muito isso, porque a Justiça do Trabalho é uma injustiça, porque a Justiça do Trabalho ela protege o empregado. Sim. Mas qual que é a ideia do Poder Judiciário? Não é que nós faremos a injustiça, embora aconteça tanto de um lado quanto para o outro. Somos humanos e os humanos erram, né? Mas a ideia é, a parte fragilizada deste contexto é o empregado. Então eu preciso protegê-lo de alguma forma. Não tenha dúvida que tem empregado que manda mais do que patrão, empregado que ganha até mais do que patrão, que eu já vi isso várias vezes. Deixa eu falar uma aqui. Obrigada. É hora de parar de falar? Não, só vou começar a pode terminar o que ela falou. Quanto tempo a gente tem? Já 10 minutos? Acho que o tempo acabou, mas pode encerrar. Mas a gente começou, já tava faltando 10, eu acho. Tá. Já tava faltando 10 ali já, a hora que a gente começou, que eu tinha visto. Tá. Você falou, você parou no funcionário às vezes ganha até mais que o... Tá. 3, 2, 1, vamos lá. E às vezes nós temos no nosso contexto social funcionários até que ganham mais que o próprio patrão. Que aí o patrão é até mais fragilizado que esse empregado. Mas a lei ela não consegue olhar o indivíduo, ela precisa olhar o contexto e proteger aquele que está mais fragilizado na relação. Então, por isso, às vezes, a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça que protege de forma exacerbada, ou seja, demais da conta do empregado, mas isso não significa que qualquer um que entrar, como eu já ouvi dizer, qualquer um que entrar na Justiça do Trabalho vai tirar alguma coisa. Não é assim. Desde que tenha um preventivo muito bem feito, uma atuação correta do empresário, também não vai ter essa proteção. Por igual, né? Exatamente, aí vai ter esse nivelamento. Tá? Aline, e aproveitando um pouquinho, é muito sério realmente, né? Tem que ser levado tudo com muito cuidado, essa questão do pessoal. Mas, já aconteceu alguma situação engraçada? Já. Aliás, no escritório de advocacia acontecem muitas situações engraçadas, mas eu queria contar uma que eu achei assim que foi icônica, que a gente levou por algum tempo ainda no escritório como uma maneira de brincar. Nós tínhamos um caso, e aí eu não vou poder falar nomes, enfim, a situação por uma questão de preservação do cliente, mas nós tínhamos um caso de uma ação que o cliente, ele demandou, nós estávamos pelo autor da ação, ou seja, aquele que vai buscar o direito, e normalmente o direito, ele, ao final, ele significa ganhar algum dinheiro. Tá? Normalmente, que a gente fala que é obrigação de pagar. Então, normalmente, quem vai na justiça está buscando algum reparo financeiro. Então, nós entramos com uma ação, era uma situação um pouco delicada, de uma perda importante na família, enfim. E nós tínhamos ganhado a ação, eles recorreram e nós ganhamos novamente a ação. Contudo, a senhora que era dona desse processo, que entrou com o processo, ela me ligou muito brava, muito nervosa. E ela falou comigo assim: Aline, eu nunca esperava isso de você. E eu já não sabia nem o que estava acontecendo. Eita. Aí eu falei: mas o que foi que aconteceu? Ela falou assim: você fez um acordo muito grande no processo e não me avisou. Mas a gente já tinha ganhado o processo, a gente já tinha conversado que não teria acordo, a proposta era muito baixa, não valia a pena. E ela falou assim: inclusive eu olhei o processo e estava escrito que você tinha feito um acordão. Só que no Poder Judiciário as sentenças recebem um nome diferente, que é acórdão. Só que ela olhou no processo e leu um acordão. Então não era só um acordo que eu tinha feito, era um acordo muito grande, porque o juiz colocou como um acordão. Bom, eu não entendo, mas logo imaginei que vocês não iam colocar o termo acordão, que seria chulo dentro, né, do termo dos
termos técnicos de vocês. E aí você e hoje em dia fica, vamos fazer um acordão. Aí a gente fala, acordo a gente não faz, mas um acordão talvez a gente conversa. Olha isso, gente. Bom, então assim, uma coisa que eu acho que eu achei bem interessante no Instagram, eu queria que você falasse um pouquinho, é sobre o prêmio Águia Americana. O que seria esse prêmio Águia Americana? Nós recebemos, na verdade, o escritório, a equipe, né, recebeu alguns prêmios, já faz o 3º ano consecutivo que nós temos sido premiados, e a Águia Americana é um desses prêmios que, direcionado ao escritório de advocacia, que tem cuidado e zelo na atividade. Como que é feito essa análise? Nosso nome é suscitado por alguém que já foi também um Águia Americano, então ele fala, olha, tem tal profissional que eu gostaria de indicar, então isso já seleciona algumas pessoas para participar, e ao final dessa análise, eles passam a analisar número de processos, resultados da demanda, como foi a atuação. Então a gente já teve todos esses prêmios relacionados a isso. Fora isso, como eu sou do TRT3, né, que é o Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, lá o próprio tribunal, eles também fazem uma premiação interna dos advogados nas ações. Então, nós tivemos, quando eu estava atuando em Minas Gerais, o escritório que eu estava em conjunto e as ações também que eu tinha trabalhado, tinha um selo de mérito, que eram assuntos que eram relevantes, teses inovadoras, informações ao judiciário que eram consideradas interessantes. E na época, ainda processo físico, aí eu já contei um pouco da minha idade, né, porque hoje em dia não tem mais processo físico, mas nessa época ainda era processo físico, e o escritório em que eu atuava, junto, que é o escritório da minha família, a gente tinha alguns processos também premiados, e que aí quando a gente pegava o processo, ele vinha com selo dourado de premiação. Com muito orgulho, porque realmente a gente é uma maneira de reconhecer o esforço. Exatamente. E vindo do próprio tribunal, que é mais importante ainda. Aqui em São Paulo não existe essa premiação, ou pelo menos eu nunca ouvi falar dela, né? Então não vou afirmar que não existe, mas eu acho que nunca me deparei com um processo que existisse. Lá em Minas Gerais isso existe, então foram alguns processos que nós tivemos esse êxito. Né? Isso prova tudo que você falou antes a respeito do seu engajamento, da sua importância com o seu trabalho, com os seus clientes, né? Então, parabéns. E mais que clientes são meus amigos. Sim, né? Vira amigo. Né? Aline, só pra gente entender, você advoga em qual especialidade de tudo isso que você contou pra gente? Como que é? Tudo... Bom, como que funciona hoje? Hoje o escritório, eu sou advogada especialista em direito do trabalho e atuo fortemente em direito imobiliário. Tá? Mas hoje o escritório ele tem vários nichos de atuação. Então nós temos a área de família, né, pensão, negativa de paternidade, parte de inventários, a parte civil de geral, que a gente tem essa equipe que trabalha nessa área. Então eu falo que hoje o escritório ele é um escritório que atua em quase todas as áreas. Ou diretamente comigo, ou por meio de algum advogado associado que atua no escritório, ou mesmo com parcerias fora do escritório, de pessoas que eu confio, que aí eu posso transmitir o trabalho para uma outra pessoa. Como é o caso, por exemplo, de direito digital, que hoje a gente tem falando muito sobre o direito digital, que é interessantíssimo, crimes digitais, as fotos que são vazadas, como fica, a gente teve recentemente a questão do falecimento, né, da Marília Mendonça, e a gente está falando de um Instagram que é extremamente cheio de pessoas, cheio de visibilidade. Como fica esse Instagram? Isso entra na herança? Sim. Porque existe um patrimônio, isso existe um patrimônio, como foi do Gugu também. Existe um patrimônio financeiro por detrás desse Instagram. Caraca. E tudo isso o direito digital vai avaliar, o direito civil também vai avaliar. Então a gente tem casos super interessantes. Com a família, os direitos, ou no caso, sei lá, a agência que cuidava dela. Exato, porque é um patrimônio físico, aliás, digital, mas ele gera resultados físicos, ele exige lucro. E aí, como é que isso vai ficar? Ela é cantora, ela é compositora. E as músicas que ela compôs? Nossa. Como ficaram essas músicas? Então, todo isso, direito, ele vem sendo regido para estruturar não só a parte que a gente vê no dia a dia, mas também esse novo viés que a gente está falando, de direito digital, que está muito em voga. A gente tem leis que estão discutindo questão de propriedade de dados. Sabe o que é interessante? A gente acha que dados não valem nada, né?
Ah, deixa eu pegar meus dados, não tem problema. Mas vocês sabiam, por exemplo, olha que interessante isso, a seguradora, ela utilizou por muito tempo os dados de vocês para saber quanto ia ficar o valor do seguro? Não. O plano de saúde, eu não posso confirmar 100%, mas há quem diga que quando você chega lá na farmácia e ele fala seu CPF, pra quê? Porque aquela informação, de alguma forma, ela poderia ser vendida ou utilizada. E agora não pode mais. E aí você vai ganhar 10, 15, 20% de desconto no medicamento, quando na verdade você vai perder, por exemplo, uma contratação de um seguro, de um plano de saúde, um seguro de vida. Porque imagina se a seguradora que já tem a informação de que você está tomando um medicamento que já está acabando sua vida, né? Ela tá lá tomando já realmente paliativo, a pessoa já está previsto um falecimento. Chegou lá, ela tem essa informação privilegiada. Você teve 15, 10% de desconto no medicamento, mas olha o quanto custou essa informação para, inclusive financeiro, para o seu bolso, lá na frente. Meu Deus. Então o direito, ele rege questões de seguranças gerais que a gente mesmo não tá nem aí. Eu mesmo já falei, gente, o que tem? Deixa a pessoa ficar sabendo, não tem nada para esconder. É muita coisa, mas né? não é isso, dá para aproveitar bastante os nossos dados e as nossas informações. E não só porque nós somos vulneráveis, porque às vezes tem o idoso, né? O idoso às vezes cai na história do telemarketing, enfim. Sim. Mas nós também temos que pensar que por detrás de nós tem todo um mecanismo que as informações nossas são relevantes para eles. Então, por isso, hoje, por exemplo, está se falando muito sobre essa proteção de dados. Olha só, muito importante mesmo. Aline e Jana, eu vou entrar num assunto que a gente também precisa trazer. Mudou muito o cenário com essa questão da pandemia, como que ficou para atuar na área? Porque eu sei que assim, tudo ficou online, né? Você conseguiu também se adaptar a essa nova realidade? Como que ficou a situação de clientes? Ainda teve a procura, não teve? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, como que foi em pandemia. Olha, para quem conhece o direito e está pensando em seguir essa carreira, a pandemia, na verdade, a advocacia, ela é contra fluxo. Significa o seguinte, quando está tudo bem, a advocacia não está tão bem. Quando começa a dar tudo muito mal, aí os advogados são extremamente suscitados. Então a gente teve uma onda de trabalho que eu trabalhava 24 horas por causa da pandemia. Então a gente trabalhou muito, Só de divórcio, né, doutora? Também tivemos muito. A pandemia, ela só trouxe à tona aquilo que já existia. E ficou insuportável. Ficou insuportável no dia a dia. Então, por exemplo, como eu atuo muito fortemente na área imobiliária, imagina como ficou a questão de aluguel. Meu Deus, nem tinha pensado por esse lado. Nós tínhamos praticamente por dia negociações de aluguéis na faixa de 30, 40 negociações por dia. De pessoas que não passaram aluguel também. E muitas vezes a nossa orientação era como fazer essa negociação. E ainda assim, às vezes a pessoa ainda está nessa situação devendo aluguel, porque a pandemia passou, mas o desemprego ainda existe. Né? Nós tivemos um governo que tentou segurar um pouco essa questão do despejo, para que as pessoas não fossem despejadas, mas nós tivemos também o presidente que vetou. Porque aí tinha dois lados, né? A pessoa também ia morar sem pagar. Então aí ficou aquela situação, aquela discussão. Essa discussão voltou, porque os efeitos da pandemia ainda existem, a economia ainda não retomou, não estabilizou, então ainda existe essa discussão. Mas nós tivemos, assim, um nível de mudanças de moradias. Pessoas que moravam em imóveis que custavam 8 mil de aluguel foram para 5, os de 5 foram para um salário e assim sucessivamente. Outros foram morar com as famílias, né? Muitos voltaram para suas cidades natais. Muitos. Nós tivemos, assim, aqui em Indaiatuba, que é onde a gente prioriza a atuação, nós tivemos um nível assim, de pessoas retomando para a cidade, porque Indaiatuba é uma cidade que existem muitas pessoas que são daqui, mas vieram muitas pessoas de fora. Então nós tivemos um cenário assim. Acredito que sim. Né? Eu lá no escritório, quando tem alguém que chega lá que tem a identidade daqui, eu falei, vou tirar foto, porque eu nem lembro mais quando eu vejo alguém. Vamos tirar foto. É raridade. Então, realmente, a gente passou por um processo. Na pandemia, foi um período profissionalmente muito interessante para o advogado, porque nós tivemos que atuar diretamente apagando os incêndios. Mas, na parte que você me questionou sobre tudo ter virado online, nós temos um judiciário ainda um pouco... Eu vou usar o termo arcaico, mas eu nem gostaria de usar esse termo. Mas é basicamente isso.
E quando... Arcaico. Ele é muito tradicional, é difícil você conseguir trazer novidades, principalmente nesse nível jurídico, assim. Mas aí eles perceberam que se não começasse a entrar o digital, a gente teria um Brasil que iria virar o caos. E até afetando eles também, de lá, né? Porque não consegue chegar nada até eles. Né? Exatamente. Até porque iria aumentar o nível, porque quando começa a pandemia aumenta o nível processual, ação de despejo, empregado sendo dispensado e não recebendo seus direitos. Então começa a ter um nível processual muito alto na justiça. E se o judiciário não desse conta de realmente dar decisões relacionadas a esses casos, nós teríamos um judiciário extremamente entupido, que já é normalmente. Já está, né? Que já está. Agora imagina se eles tivessem parado. Então, acertadamente, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele decidiu por fazer audiências online, começar a movimentar. É o melhor dos mundos? Longe de ser. Tá? Eu ainda prefiro o tete a tete, o olho no olho, coisas que a audiência você percebe pelo jeito da pessoa, que ela tá mentindo porque ela fez determinado movimento. No judiciário online a gente perde um pouco essa sensibilidade. Mas, diante do cenário, foi a melhor opção que nós tínhamos. Pra continuar rodando o mundo, né? Exatamente. Olha só. Aline, eu vi lá no seu Instagram também que nas suas horas vagas, né, que eu não sei onde você consegue, você gosta de cantar. Como é isso? Fala, onde você acha tempo pra cantar? De madrugada? Olha, foi de madrugada. Pode olhar lá no post, foi de madrugada. Inclusive, no finalzinho, não deu, eu cortei, mas meu marido fala assim, vai dormir! Olha, porque realmente é de madrugada. É muito corrido. No dia a dia eu não tenho nem tempo pra ouvir música, essa é a verdade. Tanto é que é música antiga, porque era quando eu tinha tempo de ouvir, agora eu já não tenho mais, eu mal conheço as músicas atuais. Mas é uma maneira de extravasar, realmente. Não canto bem, já vou avisar. Não me peçam uma palhinha. Não me peçam. Dá uma olhada lá, eu gostei sim. Vai dar uma olhadinha, mas sem hates, viu, gente? Vai lá, olha e guarda a opinião pra eu não ficar muito triste. Mas é uma maneira realmente de ter um momento mais pessoal. E o que eu percebo, principalmente dos clientes, das pessoas que eu convivo, eles querem ver esse lado também. Porque às vezes é tão profissional que perde o interesse. E a rede social, ela tá aí pra quê? Pra trazer esse de igual pra igual. Eu achei bacana. Eu achei que essa questão de que você falou que antigamente o advogado, ele tinha uma certa barreira, a gente tinha aquela visão do tipo, meu Deus, como que eu vou falar com ele, como eu vou falar com ele. E eles também, um pouco mais seco, um pouco mais sério. Eu achei como tudo, né, com toda a evolução que a gente tem, né, de uns anos pra cá, essa sensibilidade é um diferencial, né, pra nós que somos os clientes, é muito importante, né, e eu queria parabenizar você por tudo isso, muito né. Obrigada. Ela sempre, em todo momento, alegre, feliz, e imagino que seja um trabalho que tem uma energia muito pesada. Sim. E você tem que ter a sensibilidade para essa troca. Sim. E tá linda assim, bem sempre. Obrigada. Parabéns. Eu fiquei muito feliz mesmo dessa oportunidade. Conhecimento liberta. Então eu acho que se tem algo para deixar aqui para as mulheres e para quem está aqui assistindo, busque conhecer. Hoje as informações estão fáceis, né, acessíveis. Busque o advogado. A gente brinca assim, advogado é como, se você quer fazer sozinho, é como você fazer uma cirurgia médica sem um profissional. Você pode até fazer lá, tirar sua unha encravada, você pode fazer o que você quiser, mas que tem chance de dar muito errado e às vezes não conseguimos reverter. Você vai mexer no encravado, o que acontece? Às vezes piora. Você vai lá na podóloga, resolve o problema, ela faz bonitinho e tá tudo certo. Então hoje, como tem esse acesso muito mais fácil, aproveite esse acesso que os advogados dão. Para os meus colegas, eu preciso dizer e aproveitar o espaço. A advocacia, como a gente conhece, ela está mudando muito. Então, é tempo de... Eu falo que a advocacia, como essa tradicional advocacia, ela não dura mais 5 anos. Se é que ela já não dura antes. Porque mudou-se muito. Antigamente, esse advogado, que normalmente tinha lá seu anel gigante do direito, né, com todo o aspecto de advogado
isso não existe mais, tá? A gente quer gente como a gente. Gente como a gente. Com Então, pessoas, né? advogados que ainda estão nesse pensamento, que é um pensamento antigo, precisa se estabelecer com um novo posicionamento, senão vai ficar para trás. Vai ficar. Né? E acho que não só no direito, talvez. Não, em todas. A pandemia ela veio acelerar esse sistema Em todos os de novidade em âmbitos. todos os âmbitos de profissionais, e principalmente no direito, que ele é muito antigo. Hoje o meu cliente, ele me encontra no Facebook. Há 5, 6, 7 anos atrás, Era o cartãozinho. era o cartão Ou e só boca a boca. indicação. É. Porque eu quero um advogado que eu sei que ele já ganhou a ação do meu colega. Hoje não. Hoje a pessoa não olha mais isso. Ele olha o Instagram e vê se o Instagram ele tem as informações que eu preciso, se é uma pessoa que se posiciona corretamente, se me passa credibilidade. Já é o suficiente. Aproveita então, deixa aqui o seu Instagram pro pessoal. Bom, vou deixar então do escritório, que é @ferreirabarrosoadv. E o meu é @Aline Lúcia. Não, minto, Aline Barroso. Ixi, Ferreira. Aline Ferreira Barroso. Normalmente eu passo do escritório, né? Então vamos lá. Do escritório é @Ferreira_Barroso_ADV de advocacia. E o meu pessoal, que inclusive vai ter a música cantando, né? Vai lá. Vale a pena. É @Aline Ferreira Barroso. Agora sim. Agora sim. Aline, me surgiu uma outra curiosidade aqui, eu aproveitar o espaço. Você seguiu aí a questão da linhagem do seu pai, né, pra continuar. Você quer passar isso para suas filhas também? Como você acha que vai ser esse futuro? Se elas amarem o direito o quanto eu amo, eu espero que elas sigam o legado. Ai, que fofo. Se não, eu prefiro Tá que elas livre. busquem vai ser feliz. outro norte, porque realmente a advocacia, ela é linda, mas ela demanda muito do Você ser tem que humano. nascer, é como médico. Eu acho que tudo, né? Você nasceu pra ser maquiadora, eu nasci pra ser fisioterapeuta, mas eu acho que esse ramo, que é o que você tá ali batendo de frente sempre, lutando sempre por algo, tem que vir de dentro e com essa força e determinação. Por isso que nós somos criados com particularidades para cada. Provavelmente, se eu for maquiar alguém, eu vou fazer alguém se transformar em palhaço. Então, eu vou deixar alguém muito com a autoestima bem baixa. Da mesma forma, a fisioterapia. Então, a gente tem esses talentos que nós viemos, né, no mundo com eles e, de alguma maneira, exercer a nossa missão de vida. A missão de vida. Sim, Ai, de novo, estamos aqui falando de missão de vida, né? Sim. E, então é isso. Obrigada, viu? Obrigada pela sua eu participação. agradeço. Eu acho que a gente tem que fazer outras entrevistas, porque a sua profissão tem um leque muito grande. A gente quer falar de feminicídio, a gente quer falar de agressão Como física. dá pra tratar cada situação. Né? Então, já está convidado, vamos nos organizar para o ano que vem. E você volta aqui com a gente pra passar mais da sua experiência aí. Ótimo, eu que agradeço. Precisar, estamos à disposição. Então a gente vai finalizar aqui a entrevista com a Aline. Espero que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo, toda essa troca de experiências aqui. E Aline, deixa uma dica aí pra alguém que é uma mulher que também quer seguir na carreira. Bom, deixa eu pensar, aí você me pegou de surpresa. Deixa uma dica aí, né, pra seguir realmente, que vai ter desafios no meio do caminho, né? Tem toda essa questão que você é por Eu tenho paixão uma dica, eu tenho uma dica para dar. Entenda que você, mulher, não é perfeita. E você vai ter muitos desafios maiores em ter que conciliar a profissão, que é uma profissão que demanda muito do seu tempo, com todos os outros leques da sua vida, familiar, social, enfim. Então, aceite a sua imperfeição, porque você não vai conseguir ser 100% tudo. Então, essa é a minha dica. Gente. Então, a gente fica aqui. Até a próxima. Dá uma entradinha lá, @Jana Silva Fisioestética e Bruna Ribeiro, Make-up. E não percam a estreia do nosso novo programa Anônimos Ponto Final. Anônimos Ponto Final. É isso aí, gente. Beijos, Obrigada. tchau, tchau. Até a próxima com mais um programa Ser Mulher.